Olá para você, meu querido aluno do nono. Pessoal, primeiramente eu gostaria de falar com vocês sobre uma coisa muito séria na historiografia, que é, quando a gente chega num período muito recente, dificilmente a gente vai ter uma análise muito certeira sobre esse período. Por isso que na apostila de vocês falaram, nossa, mas a gente teve várias aulas sobre Era Vargas, várias aulas sobre o governo JK, né? A gente foi vendo assim a República do Brasil ser golpeada pela ditadura, e também foram várias aulas sobre a ditadura. Mas por quê? Quando o período anterior, e é um tempo anterior literalmente, a gente tende assim a dar uma analisada um pouco melhor, a gente tende a ver as consequências daquela ação de maneira mais nítida, né? Então, como é um período muito próximo do nosso, que a gente vai estudar agora, que é o período do Lula, né, como presidente, o período da Dilma, do Temer, e até a apostila de vocês é tão atualizada que já entrou no período Bolsonaro, né, as análises dela, vocês vão perceber que vai ser muito rápido, né? E não quer dizer que poucas coisas aconteceram, porque para quem viveu nesse período ativamente na política, como eu vivi nesses últimos 10 anos, vamos dizer assim, né? É assustador para mim dizer isso, mas eu comecei um ativismo político a partir dos meus 21, né? De maneira um pouco mais enraizada, depois eu me organizei um pouco melhor. A gente sabe que aconteceu muita coisa, né? Então, o que vocês vão ver são as coisas mais importantes e estruturais da política, mas que eu não posso deixar de dizer que a gente teve grandes manifestações feministas ao longo desses anos, e que chama atenção porque nos outros anos anteriores essas manifestações eram muito sufocadas, ou elas eram muito concentradas somente em São Paulo e tal, ou no Rio de Janeiro, né, ou em Brasília. Mas agora as manifestações nas cidades grandes de teor feminista, né, vai ter uma quantidade de pessoas muito grande. Hoje em dia também o movimento LGBT e as paradas do orgulho LGBT acontecem até no interior do Brasil, né, principalmente em São Paulo. E a parada LGBT, do orgulho LGBT de São Paulo, é uma das maiores paradas LGBTs do mundo, né? Vale lembrar isso, que todo ano sempre dá muita gente, só esse ano que não, porque por conta do Covid, né? E assim, eu vi com meus próprios olhos essas pautas se popularizando, bem como as manifestações a favor das vidas dos pretos, né? Das pessoas negras que sofrem racismo também tomaram uma dimensão muito grande nesses últimos anos, o que não é uma exclusividade desse tempo histórico que a gente vive, mas é que certamente a internet transformou o ativismo, né? E quando eu digo que transformou, é que, ou por um lado uniu pessoas de extrema direita, o que acabou gerando muitos conflitos dentro dos debates das redes sociais, por outro lado uniu as pessoas em causas populares muito semelhantes, parecidas, né? Eu vi com meus próprios olhos o feminismo se popularizando muito na internet, e ao mesmo tempo também as pessoas usando a internet para as manifestações feministas, ora com questões pontuais, como aconteceu recentemente com a Mari Ferrer, ora com questões mais estruturais, né, contra o patriarcado, contra o machismo, né? A gente viu grandes manifestações feministas contra o Bolsonaro por conta dos posicionamentos polêmicos dele, né, bastante até misóginos, né, de falar para uma deputada eleita, só não te estupro porque você é feia, né, dando ainda a ideia de que uma mulher que é estuprada e abusada é uma mulher que é bonita, é como se fosse um mérito a mulher sofrer esse tipo de abuso, né. Então isso gerou muita revolta, por mais que as pessoas diziam, ah não, é o jeito do cara, ele falou da boca para fora. A gente sabe que uma pessoa na política com esse tipo de opinião gera um encorajamento muito grande para as pessoas que pensam que nem ele agir de maneira violenta, né? Então, o que a gente vai ver aqui é assim, sem brincadeira, é só uma pincelada sobre esses governos que a gente vai ver a partir de agora, porque literalmente o assunto dá muito pano para manga. Por exemplo, para eu entender governo Lula, eu não posso entender só o que ele fez em âmbito nacional. O Lula pegou uma conjuntura internacional muito boa, né? Ele pegou um momento internacional que as grandes nações capitalistas passaram a ter uma postura menos ofensiva na América Latina, né, no período do Lula, e acabaram até conciliando com algumas ideias latino-americanas. A gente está falando, gente, de uma América Latina que foi transformada numa enorme ditadura a favor do capitalismo americano, né, e que acabou de sair dessas ditaduras, e que, de certa maneira, os Estados Unidos teve uma postura meio de limpar a sua barra
com a América Latina através do governo Obama e se abrindo de maneira um pouco mais, como que eu posso dizer, dando uma abertura econômica maior para os países latino-americanos como forma de, como que eu posso dizer, é claro que isso não vai redimir o que os Estados Unidos ocasionou na América Latina e nas ditaduras, mas foi uma maneira de tentar se redimir de certa maneira com essas atrocidades causadas pelo próprio Estados Unidos durante os anos das décadas de 60, 70 e 80, né, na América Latina. Tanto é que muita corrupção se instaurou na América Latina a partir dessas ditaduras, né, e isso acabou se tornando uma marca da América Latina muito grande. Então, o governo Lula teve um aumento com os gastos sociais, tá? A gente vai ver aí, de acordo com o tô aqui na página 138, tá, galera? Se o modelo econômico do governo Lula no primeiro mandato decepcionou quem esperava mudanças mais significativas, porque o PT, galera, ele tinha duas alas, uma ala de esquerda mais radical e uma ala de esquerda mais centro-esquerda, vamos dizer assim, né, mais liberal. Essa ala radical do PT vai se decepcionar com o governo Lula, porque o Lula prometeu que assim que ele chegasse na presidência, ele ia fazer reformas de base. O que seriam reformas de base? Ele ia fazer uma reforma midiática, porque o Brasil segue como uma das mídias mais desiguais do mundo, e quando eu falo desiguais é que ela é um dos estilos de mídia mais antidemocráticos do mundo. Ah, mas a Globo não fala de democracia, não fala de pautas sociais. Gente, dane-se. Dane-se. A Globo pega fatias enormes de dinheiro público e faz o que quer com aquele dinheiro. Sem contar que em nenhum lugar do mundo, principalmente num país do tamanho do Brasil, que é um país continental praticamente, em nenhum lugar do mundo a mídia foi tão concentrada na mão de poucas pessoas. Em todos os países, de maneira geral, existe uma mídia ligada ao governo que é obrigada a pôr ali as pautas que o povo quer ver, né? As pautas que interessam à população. O que acontece na mídia brasileira é que é uma mídia que se concentra na mão de 5 famílias, né? E que pega uma bela fatia do dinheiro público, porque as concessões midiáticas que eles recebem são em função do trabalho social que a mídia tem que fazer. Então, por exemplo, a Globo tem o Criança Esperança, o SBT tem o Teleton, que são programas sociais, não por um acaso, para manter essa fatia do dinheiro público que vem até eles. Então, a questão da mídia brasileira ser um problema é uma coisa muito séria. Independente do presidente, aí no caso, né? Porque a gente sabe que o Bolsonaro também criticou muito, né, a mídia, mas o Bolsonaro beneficiou a Record com esse mesmo benefício que a Globo recebia antes. A diferença é que no governo Lula, o Lula foi lá e deu essa fatia para a Globo, e no governo Bolsonaro ele foi lá e deu essa fatia para a Record. Ninguém reformou a mídia e ainda continua sendo um escândalo de desigualdade e antidemocrático a nossa mídia, tá? Porque uma mídia democrática seria uma mídia mais plural, onde a população tivesse a oportunidade de fazer parte dessa mídia. O que acontece no Brasil é que a população é só espectador. Por isso que o slogan da Globo é "a gente se vê por aqui". Porque a Globo quer que você fique olhando a tela da TV, não quer que você saia para protestar. Não é à toa que a maioria desses protestos que eu falei para vocês no começo da aula, a Globo não filmou. A Globo só filmou protestos que foram no interesse deles, né? E até hoje, inclusive, os repórteres da Globo têm uma certa dificuldade para entrar dentro de protestos. Gente, eu sei que o jornalismo também não pode ser combatido, que o problema não é o jornalismo em si. O jornalismo é necessário. É necessário porque é o jornalista que faz a gente ficar sabendo das coisas. Mas eu estou fazendo uma crítica aqui ao que a Globo monopolizou a informação no Brasil. E essa revolta do povo contra a Globo é apenas uma consequência, tá? Então, continuando, de acordo com... Aí, gente, só para finalizar aqui, essa ala radical do PT também queria que o PT fizesse reforma agrária. E de toda a reforma agrária que o PT prometeu fazer, que ia solucionar o problema da desigualdade do Brasil e da má alimentação, né? Porque ia produzir alimentos de qualidade, com um preço mais popular, e ao mesmo tempo os trabalhadores do campo teriam um pedaço de terra. Chegou no poder, o Lula não fez a reforma agrária. Então os grupos que apoiaram o PT se sentiram traídos nessa época. Tanto que boa parte dessa galera que era do PT radical saiu e fundou o PSOL.
que é o Partido Socialismo e Liberdade, que inclusive a professora de vocês faz parte. Eu sei da história do PSOL porque como militante eu tenho que saber, né, gente? Então, foi uma galera que se decepcionou com o PT e saiu do PT, né? E falou, pô, como assim, né? O cara tomou o poder, ele teve todas as chances para modificar radicalmente o Brasil. E não fez. Chegou no poder, o PT conciliou. O que é um conciliamento de classes? Chegou lá no poder, o Lula acabava cedendo certas pastas importantes para a população, para os antigos políticos, para a antiga aristocracia e famílias ricas do Brasil. Ai, gente, vocês estão com saudade do alarme? E aí, gente, como eles cediam isso para as antigas famílias ricas do Brasil, decepcionou as pessoas que eram de esquerda, que eram contra tudo isso, né? E que foram também responsáveis por popularizar o PT. Então, o PT, na visão de muitos estudiosos, foi um partido muito importante, porque ele mudou mesmo a história do Brasil em alguns aspectos, mas foi um partido que pegou uma conjuntura internacional favorável, né, para si mesmo, e que acabou sendo engolido pelas suas próprias políticas, pelas suas próprias maneiras de agir. E aí perdeu o apoio populacional porque perdeu o trabalho de base, né? Ou seja, o PT deixou de ser aquele partido coletivo que ele era nos anos 80, que fazia o trabalho de base, que ia até a população, que o Lula viajou de norte a sul desse país, né? E passou a ser um partido muito aparelhado ao Estado e que esqueceu a sua base, que esqueceu, como dizem alguns teóricos políticos, todo partido de esquerda tem que ter uma cabeça, que é a parte vanguarda intelectual ou ligada ao Estado, e os pés, que é a luta popular e o envolvimento com os movimentos populares. O PT esqueceu da parte da base do partido, né? E por isso ele se despopularizou ao longo do tempo. Ainda mais com a mídia atacando o PT diariamente, né? Que a mídia atacou o PT a partir do governo Lula, no segundo mandato, até o governo Dilma. Todos os dias eles faziam reportagem atacando o PT. Eu sei que isso está acontecendo com o Bolsonaro recentemente e tal, mas isso é uma tática da mídia. Gente, quem manda no Brasil é a mídia. Isso tem que ficar bem claro, porque o brasileiro fica sabendo das coisas através da mídia. O brasileiro critica a Globo, mas a informação chega até ele pela Globo. Ah, mas eu vejo por outro portal. Dane-se, é a Globo que faz a mediação, é ela que media as informações que vão chegar até nós. Por isso que a gente fica sabendo muito mais sobre os Estados Unidos do que sobre os países latino-americanos, que são nossos vizinhos, cara. E quando a gente fica sabendo dos países latino-americanos, geralmente é uma crítica a eles, né? Então, continuando, de acordo com o IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais, no último ano do governo Fernando Henrique, foram gastos 340 bilhões de reais em áreas sociais, previdência, saúde, educação, cultura, assistência social, dentre outros. No último governo Lula, em 2010, esse gasto havia saltado para 638 bilhões de reais. A área da assistência social, especialmente voltada para famílias que viviam abaixo da linha da pobreza, teve seu gasto triplicado. Gente, gasto não, né? A apostila errou aqui com o termo. Não é gasto, né, gente? É investimento, né? Você investir no bem-estar social é garantir uma seguridade social pra gente. Então chamar isso de gasto foi um erro aqui, né? Desculpa, mesmo. Eu não vejo como gasto tirar as pessoas da margem da pobreza. Pelo contrário, eu vejo como um investimento. Tanto no sentido de seguridade, que essas pessoas não vão precisar partir para marginalidade, né, para roubar os outros e tudo mais, quanto no sentido de que se eu, Mariana, do dia para noite, perder o meu emprego, perder tudo, eu tenho um governo que vai me considerar ainda uma cidadã brasileira, né? Então isso não é gasto, né, gente? Vamos parar de chamar isso de gasto, que na verdade isso é um investimento, tá? Então, a gente teve aqui o programa Bolsa Família, ele saltou de 15 bilhões para 44 bilhões de investimento, tá, galera? Tanto é que ele chegou a atender em 2003 3,6 milhões de famílias e em 2010 12 milhões de famílias. As famílias tinham direito a esse auxílio e precisavam manter atualizado o cartão de vacinação dos filhos com menos de 7 anos de idade e a garantia que estivessem frequentando a escola. Então, não era simplesmente dar o dinheiro. Eles tinham obrigações mínimas para serem seguidas, tá, galera? Obrigações civis importantes ali no caso, tá? Então, a gente vai ver que apesar do governo Lula ter investido em questões estruturais, apesar do governo Lula ter investido em matar a fome, que foi o principal objetivo, né, do governo dele, apesar de fato,
o brasileiro ter passado a consumir muito mais, né? O dinheiro, o real valorizou, né? Quando a gente fala que ele valorizou, é que com o mesmo dinheiro que a gente gasta hoje, a gente conseguia comprar muito mais coisas antes, né? Então, você enchia o carrinho do mercado com 150 reais. Hoje em dia, 150 reais não dá pra nada, né? Quer dizer que desvalorizou nossa moeda, né? Então, dessa maneira, o governo Lula, ele passou por grandes escândalos de corrupção que eram ligados justamente a esse conciliamento de classes. Por quê? Para o Lula conseguir concessões dos senadores para avançar os seus programas sociais, ele comprava esses senadores através do mensalão. E o centrão político do Brasil, que a gente chama essa galera que é comprada de centrão, é um buraco sem fundo. Você dá R$1.000 para o cara aprovar o seu projeto, amanhã ele vai querer 2.000. Aí amanhã você dá 2.000, ele vai querer mais 3.000. Entendeu? O centrão é um buraco sem fundo. Foi o pior erro do PT se associar com esse tipo de gente. Não é à toa que o próprio centrão deu um golpe na Dilma, né? Golpe entre aspas, né? Porque o impeachment é parte de um processo democrático. Então, para muitos historiadores também se debate se realmente houve um golpe ou não. A gente não sabe ao certo ainda. Como eu disse, história recente geralmente é uma coisa muito difícil de entender logo de cara, tá? Então, depois do governo Lula, né, a gente teve uma presença internacional maior. O Brasil se popularizou internacionalmente. Isso a gente tem que realmente admitir. Foi um governo que pôs o Brasil de volta no campo internacional, que fez o Brasil ser um país respeitado de maneira internacional e não mais associado à prostituição, samba e futebol, como ele era anteriormente, né? O Brasil, aliás, durante a ditadura, os ditadores adoravam fazer propaganda do Brasil como um paraíso de prostitutas, né? Bizarro, né? Bizarro esse machismo enlouquecedor que os ditadores tinham, né? E aí a gente finalmente se descolou dessa imagem, né? A gente voltou a ser um país respeitado internacionalmente, porque o Brasil passou a produzir tecnologia. Isso é importante de ser dito. Sabe o American Airlines, que é a principal linha de aviação dos Estados Unidos? Todos os aviões produzidos ali na American Airlines são aviões brasileiros. São tecnologia produzida no Brasil. O Brasil passou a investir muito em universidades, em ciência, né? O PT fez grandes programas sociais para fazer a população conseguir entrar nas universidades. Sempre a galera vinha com aquele papinho: ai, mas o PT não tem que fazer o povo entrar na universidade, tem que mudar primeiro a educação básica. Gente, eu sei, realmente, é verdade. A educação básica é importante, é a mais importante, inclusive. Só que, gente, se você já é adulto, o que você vai fazer? Você não vai voltar para a pré-escola. Então a ideia do Haddad, na época que era o ministro da educação do Lula, era criar uma maneira de enfiar os adultos nas universidades para eles se especializarem nas universidades e produzir uma mão de obra melhor e, ao mesmo tempo, produzir ciência. Por isso que o governo do PT vai ceder aí o sistema de cotas, que é uma conquista do movimento do orgulho preto brasileiro. O PT vai ceder as bolsas Escola da Família da Vida, que vai se associar a partidos como o PSDB para poder desenvolver, né, em São Paulo, nos governos, né, dos estados que a maioria eram PSDB, MDB, né, que são partidos do centro político. E aí eles vão fazer acordos para poder realmente, tanto que eu só me formei em História porque eu fiz bolsa Escola da Família, né, porque eu tive a minha faculdade paga pelo governo e ao mesmo tempo prestei serviços nas escolas de comunidades mais carentes. Fiquei os 3 anos da minha faculdade, gente, sem zoeira, eu paguei só o primeiro mês da minha faculdade. O resto foi pago através do Bolsa Escola da Família. E lógico, eu não podia perder, eu não podia faltar, eu não podia deixar de cumprir os meus horários. A gente tinha que fazer esses serviços sociais, a gente era constantemente, inclusive, levado a fazer várias formas de serviços sociais diferentes, né, para manter a escola mais limpa. A gente fazia festa, a gente fazia organização de cineminha, a gente levava pebolim, fazia competição com a galera que participava da escola. Era um programa bem bacana, tinha